Olá, bem-vindos à nossa quarta parte do da nossa aula, né? Faz de conta que são intervalos, né? A aula que mais tem intervalos é essa, né? E nessa quarta parte, como eu havia falado no final do vídeo anterior, eu vou tratar da educação profissional e tecnológica no Brasil, né? Então, para começo de conversa, né, a gente diz que a educação profissional e tecnológica no Brasil, quando eu digo a gente, eu estou falando da historiografia que trata da história da educação no Brasil, né? Então, essa historiografia diz que a educação profissional e tecnológica, enquanto um sistema estruturado, organizado e elaborado, iniciou-se no século XX no Brasil, né? Principalmente lá a partir da ação do Nilo Peçanha, lá em 1909, que criou as escolas de aprendizes artífices, né? Outros autores enfatizam a década de 40 como sendo, né, um marco importante da história da educação profissional e tecnológica no Brasil. Justamente porque nesse período, a partir da Era Vargas, vale lembrar que é a tal da Era Vargas, é o Getúlio Vargas que dá uma guinada, uma modifica, né, as estruturas, as bases do sistema econômico nacional, da agricultura para a indústria, né? E é a partir daí que você vai ter uma produção de bens de consumo e há um processo migratório das pessoas do campo para a cidade. Não é? Então a gente falou no vídeo anterior que foram muitas mudanças importantes em nível internacional do ponto de vista da industrialização, em que a ciência e a tecnologia passam a adentrar a indústria. Isso requer uma mão de obra qualificada, uma mão de obra técnica qualificada, né? E no Brasil é a ação do Getúlio Vargas que vai promover esse movimento, né? Então é uma ação de Estado. A industrialização no Brasil, né, apesar de que alguns hoje preconizam, falam em neoliberalismo e tudo mais, mas é algo, uma ação do Estado. E se o Estado não, ainda hoje o Estado tem um papel muito importante nisso, se o Estado varguista não tivesse feito, provavelmente, né, o Brasil teria tomado outros rumos. Então, 1942, o ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, naquela época era um ministério só para Educação e Saúde, né, vai promover uma reforma, né, que vai redefinir o currículo, né, articular os cursos com os ramos e ciclos e graus e construir um novo sistema escolar. Né? Esse novo sistema escolar propõe um ensino primário de 4 anos, um ensino ginasial, né, de 4 anos e o ensino colegial, que seria o segundo ciclo, né, do ensino ginasial. Então, além dessas ações, você vai ter aí o serviço de formação, ou serviços de formação. Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, 1942, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Aí a gente tem o Senai e o Senac, né? Esses são sistemas ou serviços de educação voltados para a indústria, né? E é uma iniciativa do governo, mas e também das indústrias, que sentiu a necessidade de preparar tecnicamente os seus trabalhadores, os seus operários. Né? Aí é nesse contexto que a gente percebe o caráter dualista desse sistema educacional. Quando a gente fala em caráter dualista do sistema educacional, a gente está falando justamente de uma oferta educacional diferente para grupos específicos. Você tem uma educação chamada de clássica para os filhos das elites, dirigentes. Isso não é coisa do século XX. Né? No século XIX a gente já tem essas características. E uma formação para os trabalhadores. Então, os filhos dos ricos estudavam para se tornar
dirigentes do país, e os filhos dos pobres iriam estudar para se tornar os trabalhadores, né? Aí, isso é, em linhas gerais, a ideia de educação dualista. Você promover uma educação diferenciada a partir da classe social. Bom, o que é que você vai ser? O filho do deputado vai ser o quê? No futuro deputado. Então ele tem uma educação para prepará-lo para se tornar deputado, senador, governador. O filho do operário vai ser o quê? Um operário. Então ele não tem que aprender determinadas coisas, ele tem que aprender a operar a máquina. Esse é o sentido, é o exemplo mais claro que eu consigo imaginar da educação dualista, né? Que é classista e segregacionista, né? Diga-se de passagem. Então, a educação profissional, ela surge no Brasil com essa característica. A gente está falando da década de 40, mas a gente se esquece também que em 1909 o Nilo Peçanha vai fazer a Escola dos Aprendizes Artífices, né, que a gente hoje fala que é algo, olha que bonitinho, o Nilo Peçanha fez essa Escola dos Aprendizes Artífices, tudo mais, muito bacana, né? Só que a gente perde de vista que o objetivo era educar os chamados desvalidos da sorte, os pobres, os mendigos, os vagabundos, as crianças, né? Pobres, mendigas, vagabundas. Porque a gente não está falando de um ato de bondade ou caridade, mas de um Estado que ainda bebe nas fontes do século XVIII e XIX e é um Estado disciplinar, que pretende disciplinar os corpos dos vadios, vagabundos, das crianças vadias, vagabundas que viviam no meio da rua, com o trabalho, com a educação para o trabalho, né? Então, esse caráter conservador, autoritário, dualista da educação profissional e tecnológica, ele está no cerne dessa construção. E a gente precisa criticar isso. A gente não pode perder de vista que se faz necessário criticar esse sistema nessa perspectiva, né? Mas vamos para frente, que atrás vem gente. Então, você tem aí a criação das escolas dos aprendizes artífices, né? 1909, isso vai até 1930, 40. 1940 você tem um incremento muito significativo, né? Que quando o país se industrializa, essa educação profissional e tecnológica vai ser promovida, vai ser auspiciadas pelo Estado e pelas indústrias, né? E na década de 70 você tem um novo movimento industrial, você tem uma revisão, uma reformulação na educação profissional e tecnológica, né? E até chegar onde nós estamos hoje, década de 90, anos 2000. Né? Então, nas décadas de 70 e 80, no Brasil, a gente tem a tal da crise do capital, né? E isso requeria uma reestruturação da educação, né? A gente tem aí um projeto nacional de desenvolvimento auspiciado pela ditadura, né? Década de 70 é quando ocorre o chamado milagre econômico, que se a gente for estudar e analisar direitinho, de milagroso não teve nada, né? Mas o projeto nacional de desenvolvimento incluía, entre outras coisas, a construção de polos petroquímicos no Rio Grande do Sul, a expansão das bacias petrolíferas, a construção de hidrelétricas, dentre elas a de Itaipu, e a construção de polos agroindustriais e agrominerais, né? Nesse contexto, requer-se ainda a mão de obra qualificada. Então, se ainda estão se requerendo mão de obra qualificada, significa o quê? Que os movimentos de educação profissional e tecnológica ou de educação profissional anteriores não foram tão eficientes, né? Tanto as escolas de aprendizes artífices, que era né, apesar de ser um sistema nacional, tem que ter uma escola em cada estado da federação, da recém-criada república, né? Mas não atendeu às necessidades do capital, né, da industrialização. Então, década de 70, mais uma vez, buscou-se formar trabalhadores, mão de obra qualificada para essa indústria.
né? Uma indústria cada vez mais científica e tecnológica. Aí a gente está falando surge aí os polos, a questão do petróleo, porque a gente está vivendo num período em que houve a tal da crise do petróleo, né? Então, nesse momento você tem aí a necessidade de um trabalhador ideal, né? Que esse trabalhador ideal deveria ter uma mão de obra multifuncional e bem qualificada, né? Esses trabalhadores eles deveriam conhecer os processos de produção de suas áreas, né? E deveriam ser trabalhadores ajustados às demandas do mercado, às demandas do capital, para que se evitasse desperdícios, né, de recursos. Então, você vai formar trabalhador para a indústria petroquímica, que está precisando. Você não vai formar jornalista, você não vai formar médico, você não, né? Que vai formar pessoas que estão precisando. Ele está precisando de alguém para apertar os parafusos. Então você vai formar pessoas para apertar parafusos, né? Vai o sentido da educação dualista aí, mais uma vez. 1971 você tem a Lei 5692, que vai reestruturar o ensino e ampliar o ensino profissionalizante para todos. Essa lei ela é importante porque, né, amplia a educação profissional para todas as pessoas. Você tem aí a divisão do primeiro grau, que vai do primário ao ginasial, e o segundo grau que vai, né, que seria o tal do colegial, né? 82, a Lei 7044 vai organizar os cursos técnicos por habilitação profissional. Aí você tem, né, o cerne do tal do Sistema Federal de Educação Profissional, do Educação Tecnológica, que é o que vai, onde nós vamos desembocar hoje, quando a gente fala em educação profissional e tecnológica no Brasil, né? Então, em linhas gerais, seriam essas, né, numa perspectiva mais histórica, mais geral, os principais movimentos pelos quais passou a educação profissional e tecnológica no Brasil.